O negócio está em andamento, ainda não foi sacramentado, porque, né, para sacramentar precisa pagar. Mas o Fabrício Bruno já foi liberado pelo Flamengo para viajar amanhã para Belo Horizonte e fazer exames médicos para assinar com o Cruzeiro. As partes chegaram ao acordo financeiro, o jogador vai ser inteiramente vendido, 100% dos direitos econômicos, por 7 milhões de euros. Esse é o valor do negócio. O jogador está muito contente, Pascoal, porque ele estava insatisfeito com a reserva no Flamengo, ele entende que ele tem potencial ainda, idade, e entregou para ser titular e vai jogar com o Diniz. E o time do Cruzeiro acabou também não acertando com o Gonçalves, com o zagueiro do Vélez, não acertou, porque ele estava tudo encaminhado e na hora de fechar, o Vélez pediu mais 2 milhões de dólares. Aí o Pedrinho falou, não vai, vou ficar só com... Vou ter que dar mais um pouco para pagar à vista, né? Nessa negociação que eu estou fazendo do Fabrício Bruno, e aí acabou o negócio virando para o Fabrício Bruno e parou a negociação do jogador do Vélez. Mas eu acho que o Flamengo fez um bom negócio, porque vai receber à vista, é um bom negócio, e eu continuo alarmado, né? Porque as informações que a gente tem é que o Flamengo insistiu em receber à vista porque diz que está com um problema de fluxo de caixa. Imagina só, se o Flamengo está duro, imagina os outros. Imagina um clube que fatura 1,2 bilhão por ano, está com problema de caixa e precisa vender um jogador à vista, e aí encontra um presidente do Cruzeiro que na conversa, no entendimento com o pessoal do Flamengo, ele queria comprar 80%, porque havia uma possibilidade de negócio futuro para a Arábia, essas coisas. Começou com 50, né? Começou com 50, depois foi para 60, 70, foi parar no 80, e aí no 80, que era de ontem, 80 de 6 milhões, passou para o 100% de 7 milhões. E o que era para pagar em 3, em 4, era para pagar em 4, depois para passar em 3. E aí agora o que vai fazer? Não, preciso de tudo à vista. Não, me dá 50% à vista. Não, 50% não. Eu preciso de tudo. Então, e aí acabou sendo tudo à vista. E parabéns pro presidente do Flamengo, que conseguiu fazer um negócio que ele queria, né? Porque ele queria esse dinheiro aportado na conta do Flamengo. E parabéns pro presidente do Cruzeiro, que acerta demais na contratação. Na verdade, quem queria a transferência inicialmente era o jogador, né? Foi o Fabrício, que disse que estava insatisfeito com a reserva. E a partir daí se entendeu que poderia haver uma negociação diante de um valor mínimo de 7 milhões de euros. O Flamengo vai ficar com o dinheiro que ele tem necessidade. Não, calma, Pascoal, calma. Perde um jogador. Falar de fluxo de caixa é diferente de falar de dívida. O Flamengo não está endividado. O Flamengo não está devendo dinheiro. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Não está sobrando. Não está ali chuviscando na conta. Né? Não é que o Flamengo não tem. Eu preciso correr para pagar amanhã. Não é isso. Precisa ter um fluxo de caixa. O dinheiro precisa entrar, as coisas precisam ser saldadas. É isso que chama fluxo de caixa. Perfeito? Perfeito. Agora, o Cruzeiro pode fazer isso? O presidente do Cruzeiro pode fazer? O dono do Cruzeiro pode fazer isso? Pode. E levou o Fabrício. E levou o Fabrício Bruno. Eu acho um jogador raro. Eu acho um bom jogador. Difícil de ter. A gente tem um zagueiro aqui que jogou na mesma função que ele. Eu acho um jogador difícil de encontrar. Mas parabéns para o Cruzeiro que contrata, e o Flamengo consegue aquilo que almejava. O presidente, o BAP, consegue o que ele esperava, os 7 milhões de euros. 7 milhões de euros numa transação de um zagueiro no mercado brasileiro. Sim. É dinheiro, hein, gente? Calma que daqui a pouco estão oferecendo 40 milhões. Claro que é um perfil diferente, o Vitinho é muito mais jovem, mas o City está entrando com a barca de dinheiro, a gente vai falar disso. Mas antes eu quero ouvir vocês aqui, porque eu acho que tem 2 prismas, né? Eu já vou chegar na coisa do Flamengo, de ter que contratar, a gente falou um pouco sobre isso ontem, o capitão não estava aqui, mas o Cruzeiro se fortalece muito com essa chegada, com essa contratação. Tem o João Marcelo lá, tem o Vilauba, o Zé Ivaldo já tinha perdido espaço, né? Não vai continuar para a próxima temporada. Então o Fabrício chega para mim para ser titular, para ser uma liderança, embora não seja uma liderança falante, você bem sabe, né, capitão, que existem vários tipos de liderança. E eu acho que ele tem espaço para realmente conseguir o que ele estava almejando no Flamengo e não estava tendo espaço. Não, Daniel, assim, eu concordo muito com o Pascoal, né? É um jogador que tem uma característica interessante para zagueiro,
porque é um cara que tem velocidade, tem boa estatura, tem força física, né? Então sabe se impor ali no setor de marcação, tem a bola aérea ali como ponto forte, a gente está vendo alguns gols que ele fez também. Então é um negócio que fica bom para todos, né? Para todos mesmo, né? Fica bom para o Flamengo, que talvez não tinha tanto interesse em mantê-lo, fica bom para o Fabrício, porque ele queria jogar, né? O Fabrício acabou perdendo posição no Flamengo, acabou perdendo também posição nas convocações da seleção brasileira, então é lógico que ele percebe isso também. Poxa, um cara que tem objetivos, a gente sabe como é que o Fabrício pensa, né? A gente já viu declarações dele de enfrento com atacantes, enfim, colocou, né, em desafio muitas questões, e é um falando jogador da própria velocidade, né, mas é lógico porque ele está chamando, né, está se vendendo também com relação a esse setor. Então fica muito bom para ele também, porque no Flamengo talvez ele seria um reserva de luxo, um cara importante dentro de um elenco, mas seria a reserva do Flamengo, principalmente no início, né, porque a zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Léo Pereira. No Cruzeiro ele é um jogador que a gente pode colocar como titular, um jogador que vai fazer bem também para esse sistema defensivo do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que ganha todo mundo. Se o Flamengo teve interesse em negociá-lo e ele queria sair, o Cruzeiro também ganha muito, porque ganha um jogador que tem muita qualidade para ser oferecida dentro de campo. Vamos dar uma olhada nos números dele. O Tite dava mais espaço a ele, né? E quando o Felipe chega, o Felipe conversa com ele e explica que pela maneira que vai jogar, ele vai acabar sendo uma opção e não mais o titular absoluto. E aí a gente vê uma queda bastante expressiva. Olha aí, ó, a gente separou jogos com o Tite e jogos com o Felipe, né? Com o Tite, o Fabrício só não foi titular em um jogo e a média de minutos ali, praticamente a partida inteira, 86 minutos por jogo. O Léo, acho que vai estar parecido, né? O Léo manteve espaço tanto com um quanto com o outro. Os números do Léo Ortiz ali, eles são altos também, porque o Léo Ortiz era usado pelo Tite como volante, né? Só pra gente não esquecer disso. E o Davi, que acabava entrando muitas vezes, mais menos minutos por jogo. Enfim, era mais uma opção, essa opção de luxo que era o Fabrício esse ano, era o Davi no ano passado. Aí com a chegada do Felipe Luiz, ô Jean, ele perde bastante espaço, né? Faz 10 jogos, mas só 6 como titular, cai a minutagem em campo, a gente percebe um aumento significativo ali dos minutos do Léo Pereira e do Léo Ortiz, e o Davi também já estava em final de contrato, a gente já sabia que haveria provavelmente essa decisão, que é da nova diretoria, não é nem da antiga, para tirá-lo dali. Mas o espaço realmente foi perdido. E não foi por uma queda técnica dele ou qualquer coisa parecida, foi realmente por uma opção técnica do treinador. E pela qualidade dos outros zagueiros também, né? Porque eu acho que a gente olha para a zaga do Flamengo, não dá para discutir muito. Eu também acho que o Fabrício Bruno é um baita zagueiro. Acho que se ele não tivesse 28 anos, se ele tivesse 21, 22, talvez ele dissesse, não, tudo bem, na boa, eu espero aqui mais um pouco para virar o titular, até porque justamente você olha para os titulares e acho que não tem muita discussão sobre a qualidade deles, mas o cara tem 28 anos, era titular do Flamengo. E ele faz 29 agora em fevereiro já. Vai fazer 29, então assim, é isso, né? Quer dizer, o auge, ele daqui a pouco passa. Então eu acho que ele tem essa noção, ele sabe do potencial dele que o tornaria titular em quase todo o time do Brasil e vai para um clube onde a carência por zagueiro, para mim, é indiscutível. Então, a gente falava muito das contratações do ataque do Cruzeiro, Gabigol, Dudu e companhia e tal, mas você olhava lá atrás e você via uma certa discrepância. Tinha equilíbrio, né, no setor. Exato, né, não tinha equilíbrio. Sim. Então, você vê um ataque muito forte, com opções, você até fala, como é que vai jogar todo mundo? Sim. Acho que não vai dar para jogar todo mundo. É o Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, enfim. Eu acho que é uma dúvida de como o Diniz vai montar o time lá na frente. Lá atrás, se tem uma dúvida que não existe, o Fabrício Bruno chega para ser titular, né, de um time agora forte, de um time que pode ter ambições maiores do que teve na temporada passada. Então, eu entendo completamente o desejo dele, ainda que eu acho que numa temporada maluca como a do futebol brasileiro, 3 zagueiros não são tanto. Então, assim, o zagueiro toma cartão, é suspenso, tem mais choque. Ele ia ter mais espaço do que talvez ele estivesse imaginando por ter ido para a reserva, eu acho que sim, porque eu acho que o zagueiro reserva, ele joga mais do que, de repente, o centroavante reserva. Sim. Então, eu acho que ele até teria mais condições. Agora, ele quer ser titular indiscutível, vai ser titular indiscutível, e para o Cruzeiro é um baita negócio por essa carência, para ele é um bom negócio por tudo isso. Para o Flamengo, a questão financeira acaba tornando um negócio melhor do que poderia ser, porque o Flamengo, como disse o Pascoal, consegue fazer o negócio nos termos que ele queria, porém, aí, agora, como eu já tinha falado durante a semana, aí eu acho que assim, se ele não saísse,
tudo bem você ter os 3 e aí esperar para ver se o Pablo vai se recuperar ou não. O garoto Cleiton, né? Um menino. Você tinha 5 ali, um garoto, um veterano que você vai esperar para ver como ia se sair e tudo bem. Eu acho que com a saída do Fabrício Bruno, agora, para que o mercado, Flamengo... Né? É porque é o Flamengo, entendeu? Sim. O Flamengo, se você olha para o nível de reposição dos meio atacantes, né, na frente, no mesmo volante, tá? Você tem um nível de reposição muito alto para qualquer posição. E acho que com a saída do Fabrício Bruno, esse nível não se mantém em relação à zaga. Eu concordo. A gente falou do fato do Pablo ser uma incógnita. Cara, conta um negócio aqui pra mim, capitão. É isso, galera. Temos a notícia aqui que acabou de sair. Deixa eu só ver de quem foi a fonte aqui pra passar pra vocês. Foi da Band, tá bom? O Grêmio acabou fazendo uma proposta por empréstimo pelo lateral esquerdo Ailton Lucas. Eu creio que o Flamengo não vai nem aceitar, né? Essa proposta é um absurdo. O Flamengo hoje só tem o Matias Vinha, tá se recuperando ainda. A gente não sabe quando ele vai voltar, porque a lesão dele foi um pouco mais grave do que do próprio Pedro, né? Provavelmente ele volta só depois do Pedro, embora ele tenha iniciado antes do tratamento, mas o problema do Matias Vinha foi bem complexo. E hoje o Flamengo só tem o Ailton Lucas e o próprio Alexandre, só que o Alexandre a gente sabe que não pode jogar todo o jogo, pela questão da idade, do desgaste e tudo mais, e perder o Ailton Lucas agora seria uma fatalidade, né? Eu creio que essa proposta o Flamengo não vai nem aceitar, tá bom? O Grêmio aí fazendo a proposta oficial pelo Ailton Lucas pelo empréstimo. O Flamengo só vendeu o Fabrício Bruno. O próprio BAP deu uma entrevista agora há pouco, no evento que estava tendo, que só vendeu o Fabrício Bruno porque o jogador insistiu para sair. Ou seja, se não fosse isso, o Flamengo não teria vendido um jogador com a qualidade do Fabrício Bruno, né? Zagueiro de seleção. Não teria saído do Flamengo. Só saiu porque o próprio jogador insistiu muito para poder sair pro Cruzeiro, tá certo? Lembrando que dia 2 de fevereiro, Flamengo e Botafogo, tá bom? Final da Supercopa do Brasil. Ao qual, né, o Botafogo vai estar com avalanche de problemas aí, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, tá bom? Lembrando que sábado, o Flamengo viaja na sexta pro sábado, sexta-feira de madrugada, acho que mais ou menos meia-noite já, pegando o sábado, para os Estados Unidos, né? Ela vai para Orlando para fazer a pré-temporada. Vai chegar lá no sábado, geralmente sábado pela manhã, o time tá embarcando lá, né, desembarcando lá para começar a sua pré-temporada. E um dos fatores que tá também, né, levar em conta é a questão da negociação com o Juninho, o qual o Flamengo apresentou a proposta, e o próprio Bareg, né, da Azerbaijão, o clube lá do Azerbaijão, não aceitou, pediu 6 milhões de euros. O Flamengo fará uma nova proposta, né, encaminhará uma nova proposta de 5 milhões de euros para poder fechar. A gente sabe que eles pediram 6, mas o Flamengo oferecendo 5. É um valor muito alto, muito mais alto que o próprio Vila, né, chega agora, o Sevilha da Espanha, né, o qual o Flamengo deu o calote aí, deu um chapéu, ofereceu, com certeza eles vão aceitar, tá bom? Até para poder fechar isso de vez, acabar essa novela e o jogador já se representar o Flamengo e participar da pré-temporada, que vai ser primordial para o sistema de jogo do Felipe Luiz, né, para poder se integrar e tudo mais. Teve até uma moça, eu não esqueci o nome dela agora, da própria ESPN, falando sobre o estilo do jogo, né, do Juninho. Ele se encaixa perfeitamente com o estilo de jogo do Gabigol em ocupar os espaços, em tipo aquela espécie de premonição, né? Ele ataca os lados do campo, ele ataca os espaços que geralmente aparecem, principalmente quando tá em Bruno Henrique e Gabigol, né? Que o Bruno Henrique acha o Gabigol entre linhas, né? Entre os jogadores. E o Juninho também faz muito isso. O melhor porque ele tem mais intensidade, né? O jogador é mais rápido, ele é muito veloz, né? O jogador já jogou muito tempo na ponta e hoje é centroavante, mas pode atuar nas duas formas, né? Pode também auxiliar o Bruno Henrique, como também pode ser centroavante oficial, né? O centroavante de ofício, assim como o Pedro. E ele tem muita intensidade e isso foi primordial para o Felipe ter escolhido o jogador para obedecer, né? Encaixar no sistema de jogo do Felipe Luiz, que é muita intensidade, aquelas linhas altas, né? Pressão pós-perda, aquela famosa teia de aranha, para poder conseguir manter aquela sequência, conseguir manter aquela intensidade do começo ao fim do jogo, tá bom? Por isso, uma das escolhas do Felipe Luiz, do próprio Boto, os padrões, né, de jogo dele, os estilos de jogo dele se encaixa perfeitamente naquilo que o Felipe Luiz entende para o Flamengo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero deixar um like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Valeu.